Neste vídeo apresentamos o conceito, a arquitetura, as funcionalidades e os benefícios dos sistemas de gerenciamento de processos. Um sistema de gerenciamento de processo de negócios, da sigla em inglês BPMS, é uma categoria de software que possibilita a automatização da gestão dos processos de negócios, contemplando a modelagem, a execução, o controle e o monitoramento dos mesmos. É uma solução tecnológica que apoia as estratégias de BPM da empresa, proporcionando maior conformidade aos processos. Uma BPMS tipicamente inclui o mapeamento dos processos de negócio, o desenho dos fluxos e formulários eletrônicos, as regras de negócio, os integradores, o monitoramento em tempo real das atividades e alertas, e a garantia de que todos os processos estão sendo executados tal qual modelados. Uma empresa centrada em processos, que utilize uma BPMS, consegue que a execução deles esteja baseada em tecnologia para suportar a operação, conseguindo capturar e analisar as informações do negócio e agir no momento oportuno. Uma BPMS correlaciona pessoas e processos gerenciando o acesso à informação e orquestrando o fluxo de processos. Assim, elas atuam de forma complementar às estruturas informatizadas tradicionais, na busca pela satisfação dos clientes ou consumidores. O modelo conceitual de BPMS não emprega o conceito de substituição de sistemas, valorizando os investimentos já realizados em softwares envolvidos com os processos de negócio. Os sistemas de informação legados, hospedados em diferentes ambientes computacionais, continuam a executar as operações necessárias ao processo de negócio. Porém, passam a ser orquestrados pela BPMS. Em outras palavras, o modelo conceitual da BPMS não está fundamentado na construção de softwares ou de módulos de sistemas de informação, mas na junção e orquestração de partes de softwares já disponíveis. A arquitetura típica de uma BPMS contempla modelagem, desenho, motor de processos, framework de tarefas humanas, framework de integração, framework de regras, repositório de documentos, dados de desempenho e monitoramento. O componente de modelagem é a ferramenta que auxilia o analista a documentar o processo de negócio. Muitas BPMS possuem recursos de documentação detalhada, integração com a estrutura hierárquica organizacional, funcionalidades de apoio na análise e simulação dos processos. O componente de desenho é onde o desenvolvedor irá implementar o processo modelado. Em algumas BPMS essa ferramenta está integrada com a de modelagem. O motor de processos é o componente onde a mágica da execução e do controle do processo automatizado acontece. As informações do modelo são armazenadas na base de dados da ferramenta, que passa a usá-las como base para controlar cada etapa da execução. O framework de recurso humano é responsável por gerenciar as atividades executadas pelos usuários, disponibilizando as informações configuradas para a tarefa ao ator responsável, através de mecanismos como a lista de trabalho, ou lista de tarefas. Quando um usuário finaliza sua atividade, o framework de recurso humano repassa o resultado ao motor de processos, que dá seguimento à execução do mesmo. O framework de regras gerencia a invocação de regras de negócio, mantidas em uma solução denominada BRMS, Sistema de Gerenciamento de Regras de Negócio, viabilizando que gestores do negócio tenham controle sobre os parâmetros que definem a regra, cabendo ao processo apenas executá-la. Para obter o resultado, o framework de integração é o responsável por gerenciar o acionamento de mecanismos automáticos, executando serviços de busca ou envio de dados, com sistemas de informação ou serviços de agentes externos. O repositório de documentos é o mecanismo para vincular documentos aos processos em execução, que pode se apresentar como um mecanismo simples de vínculo de documentos,
em que os arquivos são armazenados no sistema de diretórios do servidor, e oferecem formas de interação simples, como anexar, abrir, remover. Ou, um mecanismo robusto com ferramentas de gerenciamento de conteúdo, um ECM, gerenciamento de conteúdo empresarial, contemplando uma gestão plena sobre o documento. O banco de dados de desempenho e monitoramento mantém a base de informações da execução de cada instância de processo, e pode ser usada na geração de dados de desempenho do mesmo. A forma como estes dados são disponibilizados para o monitoramento também pode apresentar variações entre as soluções disponíveis no mercado, indo da visualização de relatórios tabulares e gráficos, até o monitoramento ativo, que possibilita, não apenas visualizar indicadores, mas interagir com processos problemáticos. As funcionalidades que uma BPMS deveria conter são: uma ferramenta de modelagem e desenho do processo, um motor de execução do processo, a orquestração de web service, integradores de sistemas, interface de workflow para usuários, suporte para regras de negócio complexas, monitoramento de atividades e tarefas, controle de versão dos documentos anexados às instâncias do processo, um repositório de metadados e uma suíte de BI, inteligência de negócio. O uso corporativo de uma BPMS proporciona os seguintes benefícios: visibilidade e conhecimento detalhado dos processos, padronização dos procedimentos, garantia da execução do processo tal qual modelado, eliminando as possibilidades de quebra de regras e da sua integridade, economia de tempo e eliminação dos problemas da distância. Um processo automatizado permite que os participantes realizem suas tarefas a partir de locais de trabalho virtuais. Redução da possibilidade de erro humano e retrabalho. Controle e tratamento seguro das integrações com outros sistemas. Automatização de tarefas manuais que agregam pouco valor, poupando tempo e recursos. Controle da execução das atividades e tarefas, e de seus prazos e ações decorrentes modeladas para quando estes não são cumpridos, sem necessidade de intervenção humana. Total rastreabilidade do processo. Simplificação e barateamento dos custos de auditoria. Permite a alteração nas atividades e nas regras de negócio dos processos, de forma rápida e segura, sempre que a dinâmica dos negócios assim o exigir. Gerenciamento do processo em tempo real, através de indicadores de desempenho dos mesmos. A análise desses indicadores mostrará a necessidade de alteração, otimização ou substituição do processo atual. Facilita o alinhamento com as políticas de governança e melhora da produtividade e da eficácia da empresa. Embora uma BPMS possa produzir vantagens significativas, o seu uso também tem riscos associados a qualquer esforço de automação de sistemas. O risco mais significativo é o de desenvolver um falso sentimento de segurança, ao supor que só por estar automatizado o processo é melhor. Automatizar processos mal modelados não resultará em melhores práticas de negócio. A sofisticação de algumas BPMS pode mascarar erros ou ineficiências de processos. E o uso de BPMS pode aumentar a exposição a riscos de segurança da informação. Implementar uma BPMS não é simples, por isso recomendamos atenção aos seguintes tópicos. Engajar a liderança na implementação, tornando-a patrocinadora da mudança. Escolher a BPMS que melhor se adeque às necessidades da empresa e entregue usabilidade e flexibilidade. Definir metas de melhora de performance e produtividade. Definir a matriz de responsabilidades e de comunicação. Integrar os sistemas desejados. Manter a disciplina da gestão de projetos. Validar as entregas em ambiente de homologação quanto a conteúdo, funcionalidades, simulações e performance. Controlar custos por atividades. Ter em mente que a implantação é um processo cíclico de melhora. Todas estas
Ações reunidas devem contribuir diretamente para os objetivos da empresa. Mas, apenas optar pela BPMS não basta para tornar viável a otimização dos processos da sua empresa. A mudança exige paciência e pleno entendimento de todos os envolvidos, para que aconteça de forma organizada e eficaz. Uma gestão de processos eficiente demanda disciplina e persistência. Com esses elementos, e tendo uma visão clara do objetivo a se alcançar, as chances de resultados positivos são enormes. Este vídeo é uma produção independente da P2A, Escritório de Processos.